paz do Senhor, meus caros ouvintes. Hoje eu tô com um assunto extraordinário, você não vai sair daí não, você tem que escutar. Afinal de contas, quem matou o gigante? Ou melhor, o que matou o gigante? Foi a pedra de Davi ou foi uma espada? Estamos iniciando mais um Café com Cristo, mas antes vamos falar com Deus. Soberano Deus, nós te louvamos e te exaltamos pela tua palavra que nos deste através da revelação especial. Nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Vamos para o texto? 1 Samuel 17, 49 ao 51. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Olha a pedra. E com a funda, uma espécie de estilingue da época, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Peraí, aqui aparece pela primeira vez a palavra matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Aqui aparece outro matou. Afinal, matou duas vezes, matou com a pedra, matou com a espada, matou de que forma? Para a gente entender essa aparente contradição, nós temos que olhar com carinho para o versículo de número 50. Olha só que interessante. O fato, entenda isso, ouvinte, de Davi ter prevalecido com uma pedra e uma funda, mostra uma ação milagrosa de Deus na vida daquele homem. Até aí tudo bem. E olha que interessante. Observe que não é narrado que Davi tinha uma espada na mão, algo que era muito incomum para um guerreiro. Davi não tinha espada. O que Davi tinha era uma pedra e uma funda, ok? Então, presbítero, por que fala que matou com a pedra e que depois matou com a espada? Vamos lá. Esse primeiro matou de 1 Samuel 17:50 pode significar que Davi, o que ele fez? Ele causou uma ferida mortal sobre o gigante, o que foi percebido claramente pelo fato do gigante não ter levantado. O gigante não levanta quando Davi atinge ele com aquela pedra. Então, é claro que não tinha como, o escritor de Samuel checar os sinais vitais do gigante para constatar se ele morreu. O que narra o livro, ele vai narrar o que ele viu. Ele não chegou ali rapidamente perto do gigante e foi checar os sinais vitais. Ou seja, o acontecimento, ele narra o acontecimento da perspectiva do que ele está vendo. E nessa perspectiva, o que nós temos? Um gigante atingido por uma pedra atirada por Davi. Ponto. Que caiu no chão inerte. Ok? Então, como o gigante ele não esboçou nenhuma reação natural de um guerreiro, que era se levantar rapidamente, se proteger e revidar, o escritor narra esse primeiro matou. No entanto, Davi, ele não era um rapaz ingênuo. Ele sabia que aquilo poderia ter sido apenas um desmaio na vida do gigante, e que o gigante poderia se levantar a qualquer momento. Então o que Davi faz? Davi corre de maneira rápida e vai finalizar a batalha. E como que Davi finaliza essa batalha? Ele usa a espada do próprio gigante, já que ele não tinha espada em mãos. Dessa forma, meu caro ouvinte, esse matou, citado no versículo seguinte, 1 Samuel 17:51, tem o sentido de que liquidou, ou seja, finalizou a batalha, cortei a cabeça, está morto, não tem mais volta. Então, isso aqui é o que eu quero que vocês entendam. Não é à toa
que o exército do gigante reconhece isso e foge. Então, não é que nós temos aqui nesse texto uma contradição. O que dá para a gente entender é que o seguinte, é que a pedra que Davi atira poderia ter matado o gigante ou apenas nocauteá-lo, desmaiá-lo, desacordou o homem. E a espada decreta definitivamente a morte dele. Então esse primeiro matou pode ser no sentido de desmaiou, desacordou, e o segundo matou com a espada é no sentido de aniquilou. Então, o que a gente tem que ficar, presbítero? Nós ficamos com a pedra ou ficamos com a espada? Se você quiser ficar com o argumento certo, você vai falar que a espada mata o gigante Golias, tá bom? Se você quiser ficar com um argumento que pode ou não ser, você vai ficar com a pedra. A pedra matou o gigante Golias. Por quê? Porque a pedra pode ter matado ou pode ter apenas desacordá-lo, apenas ali desmaiou o gigante. Porque quem está escrevendo está olhando e dizendo, o gigante não se levanta. Então ele fala esse matou. Ok? Mas se você quiser ficar com um argumento certo, você vai dizer que a espada matou o gigante. Eu ficaria com esse argumento, ok? Não anulando o milagre extraordinário que foi uma pequena pedra desmaiar o gigante. Ali tinha a mão de Deus, ali tinha o trabalhar de Deus, ali tinha um milagre de Deus realizado através das mãos daquele jovem pastor de ovelhas. Então, qual é o argumento final? Ou pedra ou espada? O que o texto vai dizer é que a espada aniquila, mata de uma vez por todas aquele gigante, porque a sua cabeça é cortada. E a pedra pode ter matado, não posso desconsiderar essa possibilidade, ou pode ter desmaiado, desacordado, que pode ser um argumento bom, já que Davi corre até o gigante de uma maneira intencional para aniquilá-lo com a sua espada. Deus te abençoe, meu ouvinte, e até o próximo podcast. Fique com Deus.